Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas Comigo. Meu convidado essa semana é o sociólogo Celso Rocha de Barros, autor de PT, uma história, certamente o melhor livro para você compreender o Partido dos Trabalhadores, conhecer a sua história, entender seus dramas e muito de como eles transformaram o Brasil. Enfim, olha, livraço vale. Mas eu gosto de convidar o Celso de vez em quando aqui para o Conversas, porque ele tem uma visão muito particular de como funciona a política brasileira. O jogo entre os partidos, o jogo entre Executivo e Congresso Nacional, né? O Planalto Congresso Nacional, o jogo nos governos do Estado, como é que você constrói espaço para ser eleito, como é que você perde, como é que você exerce o poder. Toda essa dinâmica o Celso conhece profundamente, e a gente tem duas conversas muito importantes de ter no Brasil nesse exato momento. Uma é qual é o futuro do bolsonarismo? Bolsonaro vai ser preso? Em sendo preso, como é que essa direita, que se consolidou certamente no eleitorado, como é que ela vai se reorganizar? E a outra questão é o drama, o grande drama que se põe, que é o drama central da política brasileira hoje, que é a relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados. Não está simples, não é simples de resolver e, de certa forma, também não é clara a dinâmica toda desse jogo, mas para o Celso é. E, sem mais delongas, com vocês, Celso Rocha de Barros. Celso Rocha de Barros, sempre um prazer vê-lo. Muito obrigado por ter aceito novamente o convite. Eu que agradeço, Pedro. É um enorme prazer conversar com você. Celso, já temos aí 5 meses de governo Lula, começamos a ter uma ideia do que esse governo vai ser, me parece. Mas, antes de tudo, a gente tem que falar sobre Jair Bolsonaro, né, cara? Só para começar, assim, do tipo, eu sei que isso é sempre chute, mas qual é a sua aposta? Vai em cana? Então, cara, eu acho que vai ser condenado à prisão. Se ele vai fugir a tempo, eu não sei. Assim. Porque eu suspeito fortemente que essas idas dele para países da Arábia, aquelas coisas lá, ele pensa. Se não me falha a memória, pode ser que eu esteja errado. Ele fez uma visita quando ainda era presidente, que ele levou todos esses bolsonaristas radicais. E eu acho que no Bahrein eles fizeram um acordo lá, um daqueles tratados, que incluía uma cláusula sobre troca de presos políticos. Cara, eu não consigo imaginar alguém menos preocupado com presos políticos que Jair Bolsonaro, entendeu? Então eu tenho quase certeza que ele fez isso para ele mesmo, entendeu? Eu estou achando que se a coisa apertar, ele se manda. Agora, eu acho difícil que ele não seja condenado. Assim, o tamanho do acordão que vão ter que fazer para não condenar ele à prisão por algum dos 150 crimes que ele cometeu durante o mandato, né? O mandato do Bolsonaro é a cartela de bingo do Código Penal, né, cara? O cara foi acertando crime por crime ali, né? Então, assim, eu acho que para ele não ser condenado, teria que ser feito um acordão que, mesmo para o padrão brasileiro, seria impressionante. Agora, se ele vai ser preso, se ele vai fugir, se ele vai conseguir uma outra coisa qualquer, entendeu? Aí eu não sei. Mas, assim, eu acho muito difícil que ele não seja condenado à prisão. Então, tudo bem. Quer dizer, é engraçado que a gente estava, pelo menos a maior parte dos analistas, não sei se é o seu caso, estava todo mundo meio que numa expectativa de, não, prisão não é impossível, mas vamos ver. Inelegibilidade, isso sim vai acontecer. Essa coisa dessa carteira de vacinação meio que mudou o jogo, né? Foi isso que mudou na sua cabeça ou você acha que já estava meio que dado? Cara, eu vou ser honesto, eu sempre achei que se não tivesse golpe, a prisão era provável. Assim, inclusive, uma das coisas que eu acho que um dos motivos que ele tentou o golpe é para não ser preso. Porque, cara, basicamente tem que ser revogado o Estado de Direito para o Bolsonaro não ser preso. Entendeu? Assim, né? Cara, o que ele fez. O negócio da vacinação,
é um negócio que pode parecer comparativamente menor, obviamente menor, por exemplo, do que os crimes que ele cometeu na gestão da pandemia, não tem nem comparação. Uhum. Ou do que os crimes que ele fez no seu golpismo, né, nos atentados à democracia, etc. Agora, ele é claramente provado, né? Assim, ele não se livra disso de jeito nenhum. E bota uma pressão no Mauro Cid, Exatamente. que é o cara que está com as digitais Exato. ali. E que não é qualquer cara, não é o Bebiano, não é um cara que não só é um militar, mas é o filho de um general, né? E Isso. o Zé Roberto Toledo falou no último Foro Teresino uma coisa que eu concordo, assim. O caso do Cid pode forçar os militares a escolherem entre o Cid e o Bolsonaro. Entendeu? Porque o Bolsonaro vai tentar jogar tudo em cima do Cid, vai tentar dizer que tudo isso é responsabilidade do Cid. O pai general do Cid não deve estar feliz com isso. Entendeu? Não está. Exato. Até porque, se não me falha a memória, o Cid, apesar de ter o cabelo mais ridículo do planeta, era bom aluno das escolas militares, né? Era um cara que tem um certo. Primeiro aluno em todas as turmas. Um cara que é aquela coisa ali. Então, assim, eles não vão querer que esse cara aí termine na cadeia, 10 anos de cadeia, porque, entendeu? Para o Bolsonaro ficar feliz, entendeu? Então, assim, eu acho que a coisa piorou muito para ele, inclusive porque, nesse caso, uma das coisas que ele contava é uma coisa assim: se me prenderem, eu vou pegar esses militares amigos meus aí para fazer uma bagunça qualquer. Agora é capaz dos próprios militares entregarem ele, cara. Assim, se vocês tiverem que escolher entre um deles e o Jair, eu acho que o Jair rodou. E é aquela coisa, né? Esse tenente-coronel Mauro Cid, isso de ser o primeiro aluno em todas as turmas, em todos os cursos, isso os militares levam a sério pra cacete. Esse cara estava sendo preparado para ser comandante do Exército, não é 4 estrelas, é comandante do Exército. Quer dizer, ele já rodou aparentemente nesse pedaço da carreira, né? Mas esse cara era um 01, né, propriamente dito, né? De verdade. De verdade, né? E o Bolsonaro é o que se costuma chamar lá no jargão de zero bunda, né? Um cara que não teve qualquer desempenho brilhante ao longo da sua carreira. Pois é, mas aí a gente cria uma situação que é, tudo bem, Bolsonaro preso. A primeira pergunta eles conseguem... da maneira como você lê esse movimento popular de direita hoje, você tem um mapa de como é que você faz quando o seu líder é preso, né? Bom dia, presidente Bolsonaro. Boa tarde, presidente Bolsonaro. Boa noite, presidente Bolsonaro. Campanha Bolsonaro livre por toda a direita do mundo, tudo mais. Você acha que eles conseguem emular o PT? Então, é difícil. Em primeiro lugar, porque o Bolsonaro tem uma diferença muito grande desses outros. A gente já falou aqui uma vez, inclusive, desses outros populistas de direita, é que ele não investiu em construir um partido, entendeu? Por exemplo, eu escrevi uma coluna sobre o Chile essa semana. Eu estava conversando com o pessoal que estuda Chile, e o pessoal estava falando que o Cast, lá, o cara que é comparado ao Bolsonaro no Chile, é muito mais inteligente que o Bolsonaro, que, enfim, sarrafo baixo, mas, assim, além de tudo, ele começou construindo um partido, entendeu? Começou construindo um movimento para ele, entendeu? O Trump, o grande feito do Trump não foi nem ser eleito presidente, porque aquilo ali era uma daquelas final de mandato de 8 anos, né? Do Obama. O normal nos Estados Unidos é o cara ficar 8 anos e trocar, né? O impressionante do Trump foi ganhar o Partido Republicano. E no tempo que ele ficou no governo, ele aparelhou completamente os republicanos. Então, assim, ele também construiu um partido para si. O Bolsonaro não fez isso. Então, assim, para fazer um negócio desse, um movimento pró-Bolsonaro, quem que vai fazer, entendeu? E tem um problema sério, que por exemplo, para ter um financiador, para ter alguém para fazer isso, o cara para fazer isso, ele corre o risco de encostar no pessoal do 8 de janeiro, entendeu? Que está sendo investigado. Já fica difícil, entendeu? Muita gente que iria para um acampamento para libertar o Bolsonaro é o pessoal que ia para frente do quartel. Você quer estar na mesma foto do que o cara que foi para frente do quartel, entendeu? Então, assim, não é uma operação trivial, não, assim, fazer isso. Eu acho que vai ser um negócio meio delicado. E, sobretudo, para quem tem ambições políticas maiores, como o Tarcísio ou o Zema, por exemplo,
eu acho que eles não se metem nisso. Eu acho que eles não vão para esse troço. Isso aí vai ser, por exemplo, uma boa estratégia para um cara que é candidato a deputado no Rio, entendeu? Aí ele vai lá, faz um movimento a favor do Bolsonaro e vai sobrar bolsonarista aqui para eleger um deputado. Então, para ele é beleza, ele consegue voto para caramba fazendo isso. Mas para eleição majoritária, para disputar a hegemonia da direita, eu acho difícil. Assim, eles teriam que dar uma demonstração de capacidade organizacional que eles ainda não deram, entendeu? Assim, é sempre bom lembrar, o Bolsonaro entrou, fez a maior bancada do Congresso, rachou o partido ao meio, que era o PSL. Tentou fazer um partido, fracassou, não conseguiu. Teve que alugar um partido de última hora. Agora a turma PL, junto com os outros caras lá que não são bolsonaristas. Então, assim, eles não demonstraram capacidade de fazer um negócio organizacional, né? Então, assim, eu acho que não é fácil para ele sobreviver como movimento sem perspectiva de poder, sem perspectiva de ser eleito, que é inelegível, é certeza que ele vai ficar, e sem uma estrutura, né? Assim, porque o Valdemar também não vai morrer pelo Bolsonaro, não, cara. O Valdemar Costa Neto. Entendeu? Não, ele já foi assim, preso, ele vai apoiar inclusive, foi interessante, mas se ele achar que... Exatamente, Pois é. Ele dispensa a repetir a experiência, eu tenho certeza, né? Exatamente. Então aí nosso assunto se bifurca, me parece que a gente tem que, para falar de futuro da direita, tem que falar do futuro da direita, mas tem que falar também do futuro do bolsonarismo. Flávio Bolsonaro, que é senador, Sim. quer ser candidato a prefeito do Rio, tem uma negociação ali que ele tem que fazer com o suplente dele no Senado, que é o Paulo Marinho, que é inimigo do pai. Romperam, eles têm que se ajeitar porque não dá para deixar um inimigo no Senado. Então tem que ter um acordo ali. Mas fala em ser candidato a prefeito do Rio. Carlos Bolsonaro é vereador, tem um foro baixinho, né, que é o TJ do Rio, e parece que vai ser preso por causa de rachadinha também. A coisa, o tempo está fechando para ele. Eduardo está lá com as ambições intelectuais dele, que eu não sei se levantam muito voo, mas que existem. O que é o que são os Bolsonaros? Você acha que algum deles tem chance de levantar algum voo? Prefeitura do Rio faz sentido para o Flávio? Não é melhor ser senador? Como é que você vê esse desenho para a família? Eu acho que para o Flávio é muito melhor ser senador. O que eu acho que ele está em dúvida só é o seguinte: eu acho que ele está com medo de que, se nenhum deles se eleger para alguma coisa importante logo, se eles não se consolidarem como um grupo poderoso, eu acho que ele está com medo deles simplesmente sumirem, deles saírem do cálculo das grandes forças políticas, entendeu? E aí por exemplo, já não dá mais para ganhar Senado, entendeu? Da próxima vez. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, acho que para o Flávio seria mais cômodo e mais interessante continuar no Senado, mas ele é novo, cara, ele não está, ele está pensando numa carreira de mais longo prazo. Então, eu acho que para ele e para a família era importante eles terem um cargo no executivo relevante, como a Prefeitura do Rio, né? Porque esses governadores bolsonaristas receberam vários encalhados lá do governo Bolsonaro, né? Vários caras que eram da administração federal vieram para administrações estaduais. Mas não é a mesma coisa do que se fosse alguém da família, né? Assim, do que fosse um cara que daí realmente é indissociavelmente identificado com o Bolsonaro. Então, assim, eu acho que o Flávio está pensando nisso. Não é uma eleição fácil para ele, assim, não vai ser um passeio. Por mais que o grupo político dele tenha saído muito bem no Rio de Janeiro nos últimos tempos, eu acho que dessa vez vai ser um pouco mais difícil. Mas eu acho que assim, e ele é de longe o que tem melhores perspectivas, né? Assim, porque o Carluxo vai ser preso, eu acho isso. Novamente, eu só acho que ele só não vai ser preso se ele fugir, entendeu? Eu acho que ele vai ser condenado à prisão, acho muito difícil não ser. E o Eduardo talvez tenha algum futuro como agitador de direita, né? Como um cara que vai continuar se elegendo deputado, reivindicando essas coisas, a herança do pai, esse tipo de coisa assim, enfim, é possível que ele sobreviva nesse. Só que aí ele cai de divisão dramaticamente, né? Assim, entendeu? Ele não está mais no. Não é um cara que as pessoas vão querer saber a opinião dele sobre as questões nacionais. Entendeu? A não ser na Jovem Pan, provavelmente, mas enfim. Ele perde muito relevância. Então, assim, a situação da família é muito difícil. Assim, a grande esperança deles realmente seria se o Flávio ganhasse no Rio,
Aí arrumava cargo para todo mundo e eles, o esquema deles sobrevivia, né? Assim, entendeu? O esquema político deles sobrevivia. Mas assim, a situação é pouco confortável, né? Especialmente se as prisões começaram a acontecer. Pô, Itamar Franco pelo menos foi ser governador de Minas, né? Prefeito do Rio é um baita do rebaixamento para a família, não é não? Total, não tem a menor dúvida. Entendeu? Assim, eu lembro cara, pode parecer meio bizarro. Tinha bolsonarista que cravava Eduardo Bolsonaro presidente, né? Assim, no futuro próximo. É. Assim, no fundo, eu acho que esse pessoal mais radical mesmo, o pessoal que realmente entrou de cabeça no 8 de janeiro, como é o caso da família Bolsonaro, esses caras eu acho que só tem condição de voltar à primeira divisão se o Brasil entrar numa crise política gigante. Assim. Se o governo Lula não só for ruim, como também a situação política toda se desorganizar e voltar aquele clima de instabilidade política, etc. Aí numa dessas pode ser que haja uma nova radicalização, uma coisa assim. Mas se a coisa continuar no ritmo que está, que é assim, a briga vai ser meio que assim, o Lula e o Centrão contra o Centrão, mais ou menos, como vai ser essa articulação, como vai ser isso. Eu acho que as perspectivas desse pessoal são baixas. Assim, obviamente, isso aqui pode haver um acordão que livra esses caras de tudo, pode haver um monte de coisa. Mas, assim, falando com as informações que a gente tem agora, assim, que parece provável agora, eu acho que as perspectivas deles não são boas. Né? E tem o futuro da direita. Tarcísio, Zema são os jogadores? Ou você vê algum outro? Um Eduardo Leite, sei lá. Eu até fico Eu acho confuso, que não sei se dá para principalmente o classificar. Tarcísio, Diga. né? É. Não, pois é, o Eduardo Leite é aquele cara, assim, que por uma série de... Não só por ele ser gay, casado, enfim, ter feito um belo discurso, inclusive, sobre seu marido, etc. Mas, assim, mas não só por isso, mas porque ele não tem uma perspectiva de políticas públicas radicais, assim, não é um cara que tenha sido eleito com base em, sei lá, armamento, essas coisas. Então, assim, não é um cara, em termos de policies que ele defende, assim, ele seria um cara ali de centro-direita, uma coisa dessa. Agora, é difícil imaginar esse cara liderando um movimento que, mesmo se a direita se livrar do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro empurrou ela muito para a direita, o Bolsonaro radicalizou muito a direita brasileira, e eu acho que ela não vai virar um negócio meio tucano imediatamente, não. Assim, o Eduardo Leite teria mais chance como um candidato tucano clássico, assim, uma coisa assim, entendeu? Inclusive, tentando tirar eleitores de centro que votaram no Lula na última eleição, etc. Mas ele precisaria partir de uma votação alta. É o problema que a terceira via teve em 2022. Né? Ele precisaria partir de um certo patamar garantido pela direita para poder fazer a aproximação para o centro. E eu acho que, no momento, isso parece difícil. Assim, pode ser que ele se engalfinhe e, no final, ele seja o único cara de pé, pode ser. Mas, no momento, eu acho isso difícil. No momento, eu acho que o Tarcísio está com uma boa vantagem sobre os outros. Tem gente que acha que é o seguinte, que o Tarcísio está de olho na outra eleição presidencial, porque ele acha que o Lula vai ser candidato esse ano, vai ser candidato da próxima vez. E aí é difícil, né, contra o cara que está concorrendo à reeleição, né? É bom lembrar, só o Bolsonaro perdeu até hoje, né, concorrendo à reeleição. Então, talvez o Tarcísio prefira se reeleger governador de São Paulo e tentar depois. E aí eles jogariam o Zema para a próxima campanha. Eu acho o Zema um candidato mais fraco, eu acho que eu acho ele muito menos. Eu acho que ele tem bem mais dificuldade em encarnar esse. Ele não tem mais aquilo que ele tinha quando foi eleito, de ser uma novidade, uma coisa antipolítica, uma coisa dessa. Assim, outro dia alguém fez a conta aí do número de secretários dele, né? Assim, ele chegou, vou cortar todos os secretariados. Aí foi subindo, agora está mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, assim, ele não tem mais aquela carta para jogar, assim. E outros caras que jogaram essa carta, como o Dória, por exemplo, sumiram. Então, assim, não sei se isso vai funcionar, entendeu? Ele teria que ter realmente uma inserção
uma capacidade de falar com esses dois mundos, né? Com essa coisa bolsonarista mais radical e com uma coisa empresarial mais centrista, né? Eu tenho a impressão que o Tarcísio é melhor para fazer isso. Entendeu? A grande dificuldade do Tarcísio, que eu acho, é o Bolsonaro não afundar ele, entendeu? Porque uma das coisas que eu acho que o Bolsonaro vai fazer nos próximos meses é colar nesses caras, para dizer, olha, se eu afundar, eu levo vocês, entendeu? Então, esse negócio dele ir lá na feira agropecuária, lá com o Tarcísio, ele quer tirar foto com esses caras, entendeu? Para dizer, olha, se vocês deixarem os caras me pegarem, eu levo vocês junto. Entendeu? Então, vamos ver o que o Bolsonaro vai conseguir afundar desses caras. Né? E, obviamente, a gente está todo mundo supondo assim, ele tem que fazer um governo pelo menos razoável, né, para se qualificar como presidenciável. Né? Assim, tem uma certa maldição, né, que faz tempo que não ganha um governador um governador de estado, né, assim, para a presidência da República. Assim, se você pegar... Eu não vou nem falar que o último governador paulista a se eleger foi Washington Luiz, tá? Pois é, entendeu? E você vê, na Nova República teve o Collor, né, que tinha sido governador de Alagoas, Fernando Henrique não tinha sido, Dilma não tinha sido, Temer não tinha sido, Bolsonaro não tinha sido, não teve. Os outros eram aparentemente nacionais. Então, assim, ele teria que fazer uma coisa que aparentemente parece fácil, né? Você pensa, pô, o cara é governador de São Paulo, pô, só tem um cargo acima disso, né? Quer dizer assim, mas não tem sido fácil, né? Quer dizer assim, o PSDB lançou vários, assim, a presidência e não conseguiu. O PSDB lançou 2 governadores de São Paulo e um governador de Minas. A presidência durante a época do PT ninguém ganhou. Ninguém gosta de governador de São Paulo. Tipo, é poderoso demais. É aquela coisa que é... Mas tem uma... É mais difícil você costurar acordos, tudo mais. Tem um certo ranço de você vai levar todo o dinheiro para São Paulo, você concentra o dinheiro todo. Tem um certo... São Paulo já tem um grande dianteira, né? Quer dizer, se você pode ser é isso. Sempre foi minha impressão, pelo menos, que foi o Washington Luiz, o último presidente que veio do governo de São Paulo. É muito tempo. Pois é. Mas de governo, a Nova República não elegeu ninguém. Elegeu o Collor, não, foi o primeiro. O Collor. Que caiu, aliás. O Collor. E aquilo era uma eleição que era uma eleição diferente, né? Era uma eleição que não tinha lógica ainda política, né? Não tinha uma lógica política estabelecida de como que... Mas vem cá, é engraçado você falar, não, tem gente que acha que a eleição do Tarcísio é 28, é 28, né? É 28, a próxima. Ou é 30? Não, é 28. É 26. É 28. Isso, 26. Aí depois não, tem 30. Não, outra é 30. Isso, claro. Tem gente não, né? Gilberto Kassab está defendendo isso e está fazendo um round para defender essa tese. Mas por que eu estou puxando o Kassab aqui? Tem um movimento muito interessante que aconteceu pós-eleição do Tarcísio, em que o Tarcísio... E mérito para ele, porque eu acho uma jogada muito inteligente. O Tarcísio botou o Kassab de primeiro-ministro do seu governo de São Paulo. E o Kassab é nacionalmente conhecido como o Cardeal Richelieu, né? Ele é o cara que talvez não consiga se eleger para um grande cargo, mas ele sabe jogar xadrez como muito pouca gente sabe. Sem dúvida. Ele sabe fazer esse jogo. E ele tem uma coisa que é interessante, que ao contrário de outros caras assim, ele é discreto. Ele é extremamente discreto. Ele não é o Eduardo Cunha que saía pela rua dizendo eu sou um gênio da articulação, ficava se gabando disso, ficava não sei o que lá. Tal. O Kassab é super discreto. Entendeu? E escolhe os momentos que ele vai em público falar. Ele é muito... Ele é muito hábil. Ele tem um... O poder é muito mais precioso para ele do que o próprio ego, né? O que é uma coisa muito rara no político. Exatamente. E muito... E é uma habilidade muito especial. Exato. Mas... O normal é subir a cabeça. É claro. Mas o fato é que o Tarcísio botou o Kassab ali do lado dele, meio que me ensina a jogar.
O que também é uma demonstração de inteligência muito interessante, muito de habilidade e tudo mais. E por que eu estou falando aqui do Kassab? Porque o Kassab, tipo, Valdemar da Costa Neto, tudo bem, dono de um partido, e um partido que no momento tem uma bancada grande, graças ao Bolsonaro. Ele puxou o partido para a direita. União Brasil é um partido que foi puxado para a direita. O Kassab não é isso. O Kassab está muito bem no governo Lula também. Ele está simultaneamente bem no governo Lula. Como é que é? Se o Tarcísio é o cara da direita, eu não estou sugerindo que seja tucano, não, porque não me parece que seja tucano. Mas se o Tarcísio é Kassab, se ele pensa politicamente como Kassab, Celso, a gente não está falando de uma direita radical, a gente não está falando de uma direita, a gente está falando de uma outra coisa, a gente está falando de... Ou não? Como é que é a leitura que você faz? Então o que a gente tem que ver é o seguinte, a gente não tem evidência ainda que ele seja o Kassab, entendeu? Assim, certo. Se aliou ao Kassab. E fez bem fazer isso, não só porque o Kassab é muito habilidoso, mas porque, para ganhar o governo do Estado de São Paulo, você tem que entrar numa rede de máquinas municipais de direita no interior do Estado, que é o que o PT nunca conseguiu, por exemplo. Entendeu? Você tem que fazer uma aliança com esse pessoal, e que o PSDB, depois que fez, cara, só perdeu quando o partido meio que se autodissolveu, né? Assim, porque ficou lá 200 anos. Então, assim, o Tarcísio fez essa aliança para entrar nisso, né? Para fazer essas alianças, para pegar esses... E ele precisa disso, obviamente. Agora, aí as duas questões são, primeiro, quem é o Tarcísio, quais são as posições dele, porque eu já conheci gente razoável que diz que ele não parece ser maluco, não parece ser um cara... É o que eu falei numa coluna uma vez, ele ganha os 3 campeonatos mais fáceis do mundo. Né? Ele é melhor que o Bolsonaro, era o melhor ministro do Bolsonaro e ele é melhor que o Partido Novo. Então, assim, mas enfim, ele é mais razoável que esses caras todos. Quer dizer, assim, um cara nada a contestar. Com mais competência do que esses caras. Assim, enfim. Então, a princípio, se você me dissesse perguntar se vai ser candidato a presidente em 2018, antes dele trabalhar com o Bolsonaro, cara, era um candidato viável, assim, um candidato plausível, pessoas razoáveis podiam votar nele, entendeu? Nada contra, vamos embora. Eu talvez não votasse por diferença ideológica, mas, enfim, não teria... a discussão seria ideológica. Não seria. Agora, não é fácil assim você apagar o fato de ter feito motociata com o Bolsonaro, entendeu? Assim, você tá do lado do Bolsonaro, com o Bolsonaro fazendo piada sobre gente morrendo. Então, assim, na história mundial, o que mais teve foi gente que conseguiu ilustrar o seu passado, né? Conseguiu apagar essas coisas. Mas é uma operação política que dá um certo trabalho. Então, ele vai conseguir fazer isso, entendeu? Ele consegue... Porque, inclusive, é o seguinte, ele precisa desses radicais. Esses radicais não vão ficar moderados até a próxima eleição presidencial. Entendeu? Vai ter um número ali que a gente ainda não sabe, entre 10% e 15% do eleitorado, que vai continuar sendo radical e quer votar num cara que represente eles. Então, o Tarcísio vai precisar desses caras. Então, quanto ele vai conseguir fazer esse malabarismo de representar esses caras e ser um cara mais equilibrado, entendeu? Esse é o tipo de coisa que funciona melhor se for um partido, entendeu? Se for um partido que seja mais ou menos um sócio estável do sistema político no longo prazo, traz uma certa credibilidade. Tipo assim, essa máquina toda aqui depende do jogo continuar sendo jogado. Então, traz mais... Você acredita mais que o pessoal ali vai assumir compromissos, etc. Então, eu não sei se o Tarcísio vai conseguir fazer isso, porque o que ele está jogando no momento é um jogo mais moderado. Assim, ele não está fazendo não é um governador de extrema-direita até o momento, por exemplo. Também deve-se dizer, faz muito pouco tempo que esse governo começou, né? Aliás, o governo Lula também, né? E a gente já está fazendo altos diagnósticos. Eu não sei como é que ele vai se construir como candidato até 2026, porque
Eu não acho particularmente fácil, não. O que tem, que é óbvio, quando eu fiz coluna sobre o Tarcísio, ficou claro para mim, é um monte de gente que topa fingir que não viu o Tarcísio lá com o Bolsonaro. Entendeu? Isso vai ter no empresariado, na imprensa, vai ter um monte de gente que vai topar e falar, não me lembro dele. Quem que era ele? Isso vai ter. Agora, se vai dar certo, assim, eu não sei como é que vai ser, entendeu? Assim, eu acho que, no momento, eu acho que é quem tem mais chance de conseguir. Mas não é uma tarefa. Porque também tem uma coisa: se o bolsonarismo tivesse acabado oficialmente, entendeu? O Bolsonaro foi preso, todo mundo desistiu dele, aqueles malucos que apoiam no Congresso falam, gente, desculpa aí, entendeu? A gente estava doidão, entendeu? Enfim, se tivesse acabado, e aí ele fala, bom, vamos pegar isso e fazer um outro movimento, pode ser. Agora, se o Bolsonaro estiver meio morto-vivo, assim, tiver mais ou menos acabado, eu não sei como é que ele vai fazer essa operação de pegar esses votos para ele e fazer a movimentação para o centro. Entendeu? É isso que ele vai tentar fazer, e é possível que consiga, entendeu? É possível que consiga. Já aconteceu isso ao longo das. Mas ele vai exigir habilidade do cara. Assim, não é um negócio trivial, não. Tá. Você me pareceu fazer um desenho em que ter sido bolsonarista vai ser uma coisa mais estigmatizante do que ajudar eleitoralmente. É essa a sua impressão? Não, Ou foi só a impressão depende. minha? Eu acho que ele te dá um piso e um teto, entendeu? Se Tá. você começar como bolsonarista, você sai com uma vantagem sobre os outros direitistas, porque aqueles caras que vão continuar sendo radicais vão votar em você. Então, se você já. Pô, imagina se um desses candidatos de terceira via, 2022, por exemplo, tivesse um piso de, sei lá, 13%. Cara, era outro jogo, né? Era outro jogo. Simone Tebet. Então, assim, assim, imagina se algum desses aí começa com 13%, entendeu? Por cento. E é outra história, outra eleição. O que faltou para a terceira via foi isso. Porque o Bolsonaro conseguiu cortar isso em manobras políticas muito inteligentes, é preciso dizer. Ele cortou a terceira via, ele cortou todas as alianças políticas, empresariais, religiosas, etc., que poderiam ter dado esse piso para a terceira via. Então, eu acho que o Bolsonaro dá ao cara um piso. Agora, se ele ficar muito grudado como bolsonarista, ele tem um teto, entendeu? E o teto não é o desempenho do Bolsonaro na eleição, não, porque aquilo ali foi o Bolsonaro com a máquina pública a seu favor e antes do 8 de janeiro, entendeu? Então a gente ainda não sabe qual é o teto de um candidato bolsonarista agora. Então, assim, ele vai ter que manobrar bem nesse cenário. Entendi o desenho que você fez. Vamos para o governo Lula. Bora. Vem cá. Parece que está finalmente caindo a ficha de que essa Câmara dos Deputados não é trivial. O governo entrou com muitas promessas. Não vai dar para fazer um governo de esquerda, 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 porque as coisas não vão passar, Celso. Não. Agora vem não cá. Vai dar. As coisas não vão passar porque esta é uma Câmara ideologicamente de direita, ou as coisas não vão passar porque os caras querem verba? Então, essas são a resposta. Você colocou muito bem a pergunta, porque a resposta vai ser uma articulação entre essas duas coisas. Então vamos por partes. Primeiro, a Câmara atual, o sistema partidário brasileiro está em fluxo, está em processo de mudança. Em 2017 passou uma reforma que já começou a limitar o número de partidos e vai limitar mais. A gente deve ter mais fusões entre partidos, mais federações, etc. Talvez não por acaso, esse processo de consolidação aconteceu no momento de maior força da direita em toda a Nova República. Isso quer dizer que a direita vai sair com uma vantagem inicial grande que tem uma chance razoável de se converter em vantagem de longo prazo. Porque na hora que consolidar o sistema, ela vai ter partido do ponto muito bom. Então, agora, isso tem vantagem e desvantagem para os atores lá no Congresso.
Porque, por um lado, o cara lá, o Valdemar, o que ele queria ter um partido com 100 deputados era para vender 100 votos no Congresso. Né? Por isso que ele quer ter 100 deputados. Entendeu? Só que para ter 100 deputados, ele precisa fazer gestos ideológicos que são completamente contrários à natureza dele. Entendeu? Uhum. E isso, o Valdemar é um exemplo, mas isso se aplica a todos esses casos, União Brasil, do PL, todo mundo, PP. Então, eu acho que é uma Câmara em que está em passagem até esses partidos. Eu acho que tem a tendência natural seria ser, com essa nova regra, seriam esses partidos de direita se tornarem mais ideológicos, se tornarem mais identificáveis programaticamente. Mas não é para isso que mais da metade daqueles caras se elegeram, entendeu, deputado? Então, eu acho que não há a menor chance de não ser turbulento esse processo, entendeu? Porque quando o governo chegar lá e falar, gente, olha só, eu quero passar essas propostas, e eu ofereço verbas ou cargos, etc., eu acho que vai rachar aqueles partidos todos, cara, entendeu? Então, assim, a gente deve passar muito tempo nos próximos anos acompanhando briga dentro desses partidos, entendeu? Eu acho que muito da política brasileira vai ser jogado ali. Né? Assim, eu digo, é até natural que a gente concentre nossas atenções no PT, etc. Concentre que eu escrevi um livro sobre o PT, quem sabe vende mais. Mas, assim, eu suspeito que muito da dinâmica relevante nos próximos anos vai ser essas brigas dentro de partido de direita. Assim, quais deles vão se tornar mais solidamente conservadores, entendeu? Eu duvido que algum não se torne, entendeu? Assim, eu acho que é natural que, se o sistema partidário se consolidar, vai ter um partido de direita, não necessariamente de extrema direita, talvez até provavelmente não, mas certamente de direita, mais direita que os tucanos, entendeu? Assim, um negócio mais que o pessoal que é religioso conservador vai votar, etc. Até o momento, todos esses grandes partidos de direita que estão lá, que eram até outro dia partidos médios do Centrão, entendeu? PL, PP, esse União Brasil, que é uma fusão, etc., eles são misturas assim, de fisiologismo e direita. E a fisiologia de direita é a força dominante da política brasileira desde sempre. Então, a nova regra partidária, a tendência dela seria você forçar um pouco esse elemento ideológico na direita. Né? Mas eles querem isso, entendeu? Porque todo mundo sabe que esses partidos antes tinham se especializado em vender apoio a quem ganhar a eleição. E a minha impressão é que o Lula estava contando que ele ia chegar agora e ia fazer o que ele fez em 2002, 2003, de chegar, eu te ofereço cargo, você vota a favor do meu governo, eu te ofereço projeto lá para a sua cidade, você vota a favor do meu governo. Mas a situação institucional é muito mais complexa, porque a gente teve a reforma partidária, o que faz com que as identidades desses partidos estejam meio em fluxo, e, em segundo lugar, porque os últimos anos foram uns anos de total perda de poder da presidência da República para o Congresso, começou no governo da Dilma, acelerou no governo Temer e chegou ao cúmulo do paroxismo no governo Bolsonaro, em que os caras conseguiram um controle de cada vez pedaços maiores do orçamento. E, aparentemente, o que eles estão querendo agora é isso. Entendeu? O que eles estão pedindo para o Lula não, a gente não precisa me dar ministério, não. A gente quer mais coisas como a gente tinha na época do orçamento secreto. Pedaços do orçamento que é nosso, a gente faz o que a gente quiser, entendeu? Assim, você não tem nada a ver com isso. E aí é um negócio difícil, porque você não está só oferecendo dinheiro ou oferecendo cargo, enfim, oferecendo vantagem numa eleição local. A presidência está abdicando de poder, entendeu? É uma reforma institucional, praticamente. Então, é um problema realmente infernal, entendeu? Assim, eu acho que isso aí... Eu acho que boa parte das coisas que a gente discutiu sobre o governo Lula até agora, muita coisa era ruído, assim, muita coisa é coisa que eu acho que não vai determinar nada de importante no desenrolar das coisas. Essa briga com o Congresso, isso é que eu acho que é o central, porque isso é a relação do Lula com o legado de crise institucional do Brasil nos últimos anos. Eu acho que você está chegando num ponto interessante aí, porque, no fim das contas, existe uma disputa cujo desenho tem um cabo de força aí, né? O Arthur Lira, simbolicamente, porque não é ele, na verdade é a Câmara toda, ou 2/3 da Câmara puxando de um lado, o Planalto puxando do outro, e a coisa
o governo quer liberar verba a conta-gota por votação, e a Câmara está dizendo, não é isso que a gente quer, o que a gente quer é... A gente quer um pedaço aqui para a gente tomar decisão, como a gente fazia no tempo do orçamento secreto. Eu sei que o Supremo disse que é inconstitucional, mas dane-se. A gente quer. Exato. Tá chegando a eleição para a prefeitura no ano que vem, eles também não têm tempo. O governo, todo mundo está jogando no tempo aí, vamos ver quem ganha. Agora, se por acaso a Câmara ganha, e de alguma forma a gente institucionaliza, passa uma PEC, sei lá, institucionaliza que a Câmara dos Deputados controla um pedaço do Congresso, controla um pedaço do orçamento, Celso, acaba o presidencialismo de coalizão. A lógica de que um governo não conseguia ter maioria por conta da maneira como a gente rege a eleição, governo nenhum tem maioria no Congresso, nem na Câmara, no Senado, na Câmara é mais complicado. Exato. Então inventou-se esse presidencialismo de coalizão, que é esse negócio de distribuir verba e cargo mesmo. Se o governo deixa de ter esse tipo de instrumento, algum governo governa? Não, existe outro caminho? Muito mais complicado. Cara, você pega, tem toda uma literatura de ciência política dos anos 90, que, aliás, é de qualidade altíssima, qualidade realmente internacional, inclusive publicada em journals dos melhores do mundo, sabe? Funcionava, assim, ele tinha funcionalidade. Assim, embora o Congresso tivesse poder de barganha, o presidente brasileiro era bem mais forte do que se imaginava e tinha inúmeros recursos para conseguir passar as coisas dele no Congresso. Se não me falha a memória, isso foi feito em parte, inclusive, para evitar a instabilidade do período democrático anterior, em que a taxa de aprovação dos presidentes da República no Congresso era muito baixa. Isso. Então, assim, então foi feito para ser forte, assim, para o presidente ter recursos para se manter na presidência, para não ser a estabilidade, aquela bagunça que era entre 45 e 64, que em 64 teve um golpe, mas antes disso teve 200 tentativas de golpe, teve o cara que se matou, teve o cara que renunciou, teve, enfim. E funcionou, não teve isso na Nova República. Se matou não, foi morto. Pois é, o negócio meio esquisito. Mas, enfim, então, para funcionar, precisava disso, cara. Precisava ter o presidente tinha que ter poder para ter essa negociação com o Congresso. E eu acho que se isso mudar de uma hora para outra, a disfuncionalidade na política brasileira vai ser grande, porque a população continua achando que a responsabilidade de tudo é do presidente. Entendeu? Assim, se o Lula entregar o poder para Arthur Lira, te garanto que na próxima eleição presidencial quem vai ser julgado vai ser o Lula. Entendeu? Não vai ser o Arthur Lira. Então, que é diferente de quando você, por exemplo, faz uma reforma constitucional e estabelece o parlamentarismo. Aí você fala, bom, agora em diante é o primeiro-ministro que governa. Então, assim, eu acho que essa perda de poder da presidência para o Congresso, eu entendo que o Lula vacile em topar isso, entendeu? Porque, do jeito que está acontecendo, ela é muito indesejável. Assim, ela é muito ruim. Eu duvido que, se o controle total do orçamento for para o Congresso, a população vai ter clareza sobre isso e vai começar a cobrar do Congresso, por exemplo, sobre o desempenho da economia. Entendeu? Ou sobre a qualidade da educação. Porque um dos problemas desse negócio do controle para o Congresso é o seguinte, por exemplo, você tem o Ministério da Educação. O presidente da República tem um poder imenso sobre a educação brasileira, porque ele controla, ele indica o ministro da Educação, e o Ministério da Educação concentra a verba que vai ser gasta com escola, com material didático, com tudo isso. Se a gente joga toda a grana do orçamento para o Congresso, não tem mais uma política educacional propriamente dita, entendeu? Porque cada deputado daquele não está interessado em reformar a educação brasileira, ele quer conseguir grana para a escola lá da cidade dele. Entendeu? Então, assim, eu acho que se o Congresso conseguir tirar da presidência muito poder orçamentário, eu acho que a gente vai ficar bastante disfuncional como país, entendeu? E essa é uma péssima hora para a gente voltar a ser disfuncional, entendeu? Então, eu acho que eu torço muito para que
o Lula e o Lira consigam chegar a uma espécie de trégua, pelo menos para negociar uma espécie de equilíbrio precário para os próximos anos, uma coisa assim, porque isso sim o Brasil não tem condição de não tem. É numa situação em que basicamente fosse possível o governo aprovar suas medidas no Congresso com os instrumentos institucionais na mão dele. Entendeu? Se eu fosse Lula, eu vou te dizer o que eu faria. A primeira coisa que eu faria é começar com coisas que agora eu acho que eles estão fazendo. Entendeu? Eu acho que eles estão fazendo certo. Coisas que não são guerras ideológicas. Entendeu? Então, basicamente, o marco fiscal e a reforma tributária. Entendeu? Isso não são brigas eminentemente de esquerda contra a direita. Entendeu? Então, assim, certo. Você, para essas brigas, você só vai esbarrar no aspecto fisiologismo. Entendeu? O aspecto... por exemplo, o Zema já defendeu a reforma tributária, por exemplo. Então, assim, eu acho que eles estão certos de começar com isso e daí vai vendo. Daí vão vendo como é que a gente costura essa base parlamentar. Isso eu acho que é um acerto, mas eu acho que o governo deveria ter, desde o começo, criar sua identidade como governo em cima dessas propostas. Entendeu? Eu acho que devia já ter começado criando uma identidade um pouco mais centrista para passar essas coisas no Congresso. Eu acho que teria sido mais inteligente. Mas, então, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Porque, ao mesmo tempo, o governo tem uma coisa que eu ouço de muita gente do PT, que é o seguinte. Aquela brincadeira que se fazia antigamente com o doutor Roberto, lá no Globo, né? O doutor Roberto começava os discursos dele assim, tipo, quando ele ia falar a redação e tal. Se um dia eu vier a faltar... O PT tem de lidar... Lula está se aproximando dos 80 anos de idade, terá mais de 80 quando for candidato à reeleição, se for candidato à reeleição. E se, na melhor das hipóteses dos sonhos petistas, o Lula for reeleito, ele vai ser reeleito, vai governar até, sei lá, 82, 83 anos, e aí acabou, Celso. Acabou Lula. Muitos petistas dizem, isso é uma coisa que eu vi, mais de um, é que existe um medo ali de que eles... porque tem aquele eleitorado lá no Nordeste que é um eleitorado lulista, não é um eleitorado petista, exatamente. Não é um eleitorado de esquerda, é um eleitorado lulista. E tudo certo, jogo jogado. O Lula tem a história dele de migrante nordestino, das políticas públicas que ele fez... Lula é Lula. Mérito dele. O que o PT tem é o eleitorado de esquerda, que é um eleitorado principalmente urbano, tudo mais, que trespassa um pedaço da classe média tradicional, inclusive, mas não é só isso, tem um eleitorado sindicalista que é muito importante também, tudo mais, mas existe esse eleitorado de esquerda. E muita gente no PT tem medo de que o PSOL esteja, na verdade, ganhando esse eleitorado, por parecer mais autenticamente de esquerda. O que não adianta, né? Se você nunca passou pelo governo, você nunca foi obrigado a ser jogado ao centro. Exato. Então, o PT, o que eu ouço muito é que o PT tem que fazer, a Gleisi tem lá na presidência do PT que ficar fazendo esse discurso, eu não vou dizer radical, mas marcadamente de esquerda, porque você precisa ficar assinando. Olha, a gente é de esquerda também, a gente não é. É isso. Isso é um dilema para o governo, não é? Eu acho. Uma coisa que eu até escrevi no final do livro, acho que até que já falei aqui. Assim, o governo Lula certamente vai ser uma crise de identidade para o PT. Porque o que aconteceu foi, depois daquela surra que o PT levou de impeachment, prisão do Lula, aquelas coisas todas, derrotas eleitorais, etc., teve uma virada para a esquerda no discurso, entendeu? E acaba que o PT volta ao governo, à presidência agora, liderando a aliança mais ampla que ele já liderou, entendeu? Então não vai dar para fazer nada daquilo que o pessoal se animou aí. Quando o pessoal voltou à sua oposição, se voltar à sua oposição tem suas vantagens, né? Você fala, bom, agora eu posso voltar a ser radical, posso...
E não vai dar para fazer essas coisas. Assim, aquelas coisas que... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quer ver esse negócio do marco do saneamento? Que os caras mandaram lá, assim, um negócio meio... Cara, eu vou ser honesto, eu fiquei até na dúvida se eles queriam passar isso, entendeu? Assim, porque, assim, se fosse para passar, não sei se teria sido feito daquele jeito, entendeu? E tem um monte de coisa, eu acho que vai ter um monte de coisas para marcar a posição, eu acho, no governo. E eu acho isso compreensível, como você disse, faz um certo sentido estrategicamente, entendeu? Assim, o PT tem que pensar no seu longo prazo, quando não tiver mais o Lula como candidato. E é como você disse, a esquerda... Isso é uma coisa assim, que o sistema brasileiro multipartidário, etc., cria essa dificuldade, né, cara? Se um partido de esquerda, por exemplo, modera seu discurso, tem 5 partidos pequenos para médios ali que vão denunciar você como traidor, etc, etc. Eu lembro, por exemplo, o Palocci, quando fez as políticas moderadas dele lá aliás, bastante ortodoxas, mais ortodoxas que a do Malan, no primeiro governo Lula. Cara, o PT passou a odiar o Palocci. Teve manifesto de deputado petista contra o Palocci. Naquele Fórum Social Mundial que tinha na época em Porto Alegre, o pessoal cantava Chaves sim, Lula não, entendeu? Assim, e naquele processo, o PDT rompeu com o governo por causa do Palocci. O PPS, que depois moderaria seu discurso e se tornaria um aliado dos tucanos, rompeu por causa da política econômica do Palocci. E o PSB ficou muito na corda bamba para romper, entendeu? Então, assim, é difícil mesmo você não perder espaço, né? Então, eu concordo com você. Por essa coisa que o PT está pedindo para outros candidatos se filiarem ao PT, né? Como fez o Freixo, por exemplo. Eu acho que já pensando um pouco nisso. Assim, teve gente que cresceu na esquerda por outros partidos, eu vou tentar trazer essas pessoas, né? Mas você tem toda a razão, isso é uma dificuldade, e eu tenho certeza que isso é um cálculo do PT, você tem toda a razão. Pensa, cara, a gente tem que manter uma certa identidade de esquerda para não sumir, né? Quando o Lula. Para não acontecer o que aconteceu com o PDT, né? No fundo. Só que aí você dificulta um governo que já é difícil de fazer, né? Dificulta. Exatamente. Outro dia eu li, acho que foi ontem, que saiu na Mônica Berman, que o Lula estava meio desanimado, não sei o que lá. Cara, eu achei isso ótimo, porque é sinal que ele realmente entendeu o tamanho do buraco que o Brasil está, entendeu? Mas eu li a nota, eu gravei até um ponto de partida sobre isso, ainda vai ao ar. Ou, se bobear, já deve estar. A gente está gravando isso na segunda noite, já deve estar entrando no ar. Comentando justamente essa nota, eu tenho certeza que alguém falou isso para a Mônica. Eu só me pergunto se isso é verdade, se o Lula já não sabia, entende? Ou se não é alguma coisa tipo passando o recado, se acostuma com a realidade, porque. Então, eu acho que é o seguinte: ele, obviamente, assim, sabia que o Bolsonaro foi um terror, etc. Agora, eu não tenho certeza se ele sabia o quanto, por exemplo, a situação no Congresso, a relação do Congresso com o Executivo tinha se deteriorado, entendeu? Isso aí eu não tenho certeza. Porque também tem uma coisa, não tem uma medida, enfim, precisa disso, né? Assim, não tem. A gente não sabe, a gente não tem uma medida que de qualidade era 8,2 e agora é 6,4. Não, cara. Tem os consultores que fazem uns papos desses, né? Mas essa é sacanagem. Então, assim, a gente. Então, assim, eu acho que tem coisa que só chegando lá mesmo, né? Para você ver. Então. E agora, o que eu acho que. Uma das coisas que eu acho da parte do PT, eu queria ver mais engajamento dos intelectuais do PT, eu ainda vou escrever sobre isso. Na discussão dessas ideias, assim, do que seria a visão de longo prazo, entendeu? Porque, no fundo, boa parte dessas coisas que estão sendo vendidas como esquerdismo, etc., são meio reativas, né? Então, eu sou contra a privatização, sou contra isso, sou contra aquilo. E isso não é um programa, entendeu? Assim, então, eu queria ver mais elaboração disso. Assim, até porque aí você diz assim, não, olha só, eu tenho essa lista de coisas que eu gostaria de fazer. Eu não vou conseguir fazer tudo, mas a minha lista é essa, e o meu plano de longo prazo é mais ou menos isso, entendeu? Eu acho que está faltando isso também. Assim, eu acho que os políticos do partido já foram muito bem alimentados pelos intelectuais de esquerda, eu não sei se estão sendo.
Assim, eu acho que tem uns diagnósticos, umas coisas. Inclusive o negócio da Ucrânia, por exemplo, que deu aqueles ruídos todos, eu fiquei com a impressão de que caiu a qualidade da conversa ali no meio. Deixa eu então te fazer uma última pergunta, porque será que o problema não é. Me parece, Celso, e de repente sou eu com minha cabeça liberal que estou vendo errado, ou estou vendo com falso otimismo quando você olha do meu ponto de vista. A impressão que eu tenho é que existe uma divisão na esquerda a respeito de política cepalina, a respeito de nacional-desenvolvimentismo, que você ainda tem uma turma campineira ali, a Luiz o Mercadante e tudo mais, tipo... como é que a Dilma falava? Gasta saúde. Tinha uma frase mais ou menos... Gasta vida, gasta isso? Vida. Tipo, não, isso. O Estado tem que gastar, tudo mais tal. O Haddad não acredita nisso. Entendeu? Não. E o Haddad não está sozinho. O Palocci não acreditava nisso. Existe dentro do PT uma turma que pensa economia. O Haddad tem mestrado em economia. Ele não é um aventureiro ali. Não acho que... Imagina, Fernando Henrique era sociólogo, foi ministro da Fazenda e foi bom ministro da Fazenda. Não acho que você precise... Mas o Haddad é um cara que estudou economia e tal. Não estou dizendo que ele seja liberal, mas ele acha que precisa ter responsabilidade fiscal. Ele não acha que dá para sair gastando o que você quiser. Ele acha que o governo tem que cuidar de conta e que tem que traçar prioridade. Será que o problema não é essencialmente esse? A coisa da Ucrânia eu acho que é só anti-americanismo e eles não conseguem se livrar disso. Mas eu acho que a questão no debate econômico é que tem uma divisão, e se você começa a ter esse debate muito publicamente, vai ficar óbvio que o PT não é todo desenvolvimentista. E eu não sei se eles querem que isso fique claro. Você acha que faz algum sentido no que eu estou falando? Então, cara, isso aí é o seguinte. O PT, no começo, ele claramente não tinha um programa econômico muito claro, até porque ninguém achava que ia ganhar mesmo. Então também você não vai passar... Você acha que o PSTU passa muito tempo pensando o que vai fazer com o tempo? Quando o 89 quase ganhou, começou a pensar um programa de governo. E aí se aproximou, por exemplo, do pessoal da Unicamp, se aproximou da Maria da Conceição, que antes eram assessores do PMDB. Uhum. Mas isso nunca se consolidou bem num programa. Pelo seguinte, havia várias questões, mas uma delas é séria. Os desenvolvimentistas mais tradicionais, etc., dão uma grande importância a você manter o câmbio desvalorizado, você manter o real desvalorizado para facilitar as exportações. Exatamente. Isso aí é um dos pontos centrais dos caras. E, assim, desvalorizar o real é basicamente reduzir o salário real. E não é fácil para um partido de sindicalistas chegar para o pessoal, então, gente, a gente tomou uma decisão aqui, a gente vai diminuir os salários. Entendeu? Não é um negócio que se possa fazer com tranquilidade. Então, é fácil achar gente do PT que discorda disso. Se você tira isso, você acaba ficando com um troço que não chega a ser exatamente uma escola de pensamento econômico, um negócio muito fechado, assim, mas é uma defesa meio geral, assim, de o Estado participar mais da economia e de ter mais regulação em alguns setores, de ter mais política social, óbvio, mas além disso, indução de investimentos, essas coisas e tal. Que é um negócio assim, meio vago, assim, não é uma coisa muito. Por exemplo, se você pegar o CEPAL, aí era outra coisa. Eles tinham uma conta que eles faziam, entendeu? E aí eles achavam que aquilo levava. Então, o PT não tem isso, porque não dá para comprar esse pacote desenvolvimentista mais tradicional por causa do negócio do câmbio. Então, assim, eu acho que, no fundo, o PT não tem um programa econômico tão fechado, a não ser meio que em termos de uma visão geral em que o Estado tem alguma importância, entendeu? E que não é um negócio muito radical, porque, por exemplo, o PAC, tirando o pedaço lá que foi pela Petrobras, foi tudo parceria público-privado, por exemplo. Então, assim,
eu não acho que seja um troço assim ultra fechado. Assim. O que tem é assim, o pessoal acredita muito que para a chave do crescimento é o Estado desenvolver, é o Estado induzir a economia e tal. Mas até eu achava até melhor, de repente, se estivesse fechado numa fórmula, que qualquer fórmula não imbecil vai incluir o fato de que o Estado não vai fazer milagre também se a estrutura de incentivos para a iniciativa privada for muito ruim. Entendeu? Então, assim, uma política de desenvolvimento inteligente também incorporaria parte da agenda micro que os liberais propõem, entendeu? Para aumentar a competitividade, a produtividade, etc., essas coisas todas. Então, assim, eu acho que eu não sei se pode dizer que o problema seja uma escola específica de pensamento. Eu acho que o problema é mais assim, a falta de uma visão mais clara, assim, que me diga assim, o quanto é para ser o Estado, por exemplo. Qual é o tamanho? Qual é a taxa de câmbio? Qual é qual é a porcentagem da economia que é estatal? Eu acho que isso não tem, não. Talvez até seja melhor não ter isso do que ter uma versão ruim disso. Talvez seja. Até hoje, provavelmente foi. Mas eu acho que seria bom ter um pouco mais de visão sobre o fato de que não tem nenhum país capitalista que se desenvolva exclusivamente com base na indução do setor público, entendeu? E o principal país comunista do mundo atualmente é basicamente uma economia privada. Entendeu? Então, assim, eu acho que falta um pouco desse diálogo, mas eu não acho que isso seja impossível, não. Eu não acho que seja, não acho que é uma barreira. Tem pontos que eu acho mais difíceis de negociação. Isso aí, não sei se é uma coisa. Eu acho que no momento, por exemplo, tem muito, esse negócio do gasto, tem muito o terror de perder popularidade rápido. Assim, no momento atual, a economia vai mal, etc. Pelo menos por enquanto, ainda é a herança do Bolsonaro, né? Demora alguns meses, assim, os economistas calculam para o que você fez fazer efeito. E eu acho que o pessoal tem um desespero de não perder popularidade rápido. Então, mas eu não acho que seja inegociável assim, essa coisa. Agora, o que eu acho, eu vou dizer uma coisa que eu acho ruim que os intelectuais do PT, os economistas do PT, muitas vezes fazem intervenções basicamente para puxar a discussão para a esquerda, entendeu? Se você conversa com o cara e fala, não, eu quero puxar a discussão, mas cara, olha só, quando você está na oposição, isso pode ser legal, mas quando você está no governo, se você não for o cara que formula a proposta que de fato vai ser implementada, o PT nunca vai indicar, nunca vai botar um economista dele na Fazenda, por exemplo. Não vai dar para fazer essas coisas. Então, assim, eu não acho que isso seja uma boa ideia, não. Eu achava melhor o partido ter um programa mais desenhado. Não sei. Então, o que eu achava que era uma disputa, de alguma forma, entre duas escolas, na verdade, é a ausência da existência de uma escola, né? Eu acho que, assim, obviamente tem setores... basicamente, no momento, se você pegar o pessoal que foi governador, os governadores do Nordeste, são muito mais abertos a discutir equilíbrio das contas públicas, enfim. O pessoal que teve cargo executivo, entendeu? É muito mais aberto, entendeu? É muito mais fácil conversar com eles sobre isso do que você pergunta para qualquer cara aí. Eles mantiveram conversas constantes. Exato, entendeu? Porque eles são os caras que apanham se der errado, né? Entendeu? E ao passo que você for para o Congresso, por exemplo, o pessoal que não vai deixar de se eleger, porque as contas saem do controle. Talvez até pelo contrário. Então, assim, eu acho que no momento tem muito uma divisão de pessoal do cargo, cada um também tem sua rede no outro lado. Então, assim, eu acho que ainda é uma questão meio em fluxo. Assim, eu não acho que tem uma visão muito clara assim, do que vai ser. Como, aliás, se você pegar um monte de coisa que foi feita mesmo no governo de investimento estatal, também não acho que tem uma orientação ideológica muito clara naquilo, a não ser o fato que, comparado a um programa neoliberal, o PT, de fato, defende maior participação do Estado na economia, defende PAC, defende essas coisas todas. Celso Rocha de Barros, como sempre, um prazer. Opa. Muito obrigado pela conversa. Prazer todo meu, Pedro. Grande satisfação estar aqui. Celso. Valeu, doutor. Valeu. Um abraço.